Antes do vídeo de hoje, peço que se inscreva no canal e, se já for inscrito, peço que confira o sininho de notificações, pois o YouTube tem apresentado falhas, desinscrevendo pessoas e desativando o sininho. Obrigado. Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETs e etc, com mais um vídeo ufológico para vocês. Então, eu tava aqui, ó, subindo no prolongamento e eu pedi pro meu aluno dobrar à direita. E nisso eu olho pra lá e vinha a luz em minha direção. Aí eu falei pro meu aluno assim, entra à direita aqui. E nisso que ele entrou, eu já fiz isso aqui, ó. Eu já abri meu vidro porque ele estava exatamente aqui, vindo contra mim. E aí eu disse assim, ué, que é isso? Daí de repente ele sumiu. E aí o meu aluno tava um pouco mais corrido do que o aluno que tá agora aqui. Aí ele reapareceu aqui de novo. No que ele reapareceu aqui, com esse clarão da luz que eu vi aqui, ele, ó, voou e foi pra cá. Aqui nesse loteamento que tem aqui, ó. Oi, Raquel. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pela sua coragem de contar a sua história, né? Uma história tão incomum. A grande maioria das pessoas tem grande receio, né, de contar as suas histórias ufológicas com medo de serem taxadas de loucas, mentirosas, ou serem vítimas de piadas, né? Ou serem, sei lá, julgadas pelas pessoas. Parabéns pela sua coragem e obrigado aí por concordar em dar essa entrevista ao canal ETs e etc. Antes dessa sua experiência, desse avistamento incomum que você teve, você acreditava em seres extraterrestres ou discos voadores? Bom dia, Wesley, tudo bem? Ao canal ETs e etc. Até então eu não acreditava. Eu passei a acreditar no momento em que eu vi um. Raquel, e você já tinha ouvido falar, comentários sobre algum avistamento de OVNI ou criatura estranha aí na sua cidade ou na região? Sim, eu já tinha ouvido pessoas relatar, já tinha lido alguma coisa, até numa cidade próxima aqui de Chapecó, que é Ipaçu. Houve muitos relatos, a gente ficou por dentro disso, a gente leu, né? É bem curioso a forma assim como acontece o relato, porque eles não aparecem para todo mundo, né? São algumas pessoas assim bem específicas que eles aparecem ou que podem ver, digamos assim. Interessante você falar de Ipuaçu, pois foi nessa cidade que apareceu alguns crop circles ou agroglifos, né? Aquelas marcas, implantações, há alguns anos atrás, e foi investigado pelo ufólogo Ademar Jevaer da revista UFO. Você tem ciência disso? Você ouviu falar? Sim, eu ouvi, passou em jornais, né, noticiários, a gente viu. Eu só não cheguei a me aprofundar no momento, né? Houve pouco interesse, assim, até porque eu me considerava uma pessoa que não acreditava, só acreditei depois que passei a ver. Falando especificamente sobre o seu avistamento, então, você poderia contar aí como que aconteceu, citando o endereço, a data, né, o horário, o local aí onde você viu, como que tudo aconteceu? Então, Wesley, eu avistei ele, era mais ou menos umas 21h45 para 50 por aí, porque foi logo depois que eu saí do CFC com meu aluno me dirigindo até o local onde a gente faz ou ensina a fazer baliza. Foi no prolongamento da Getúlio Vargas, aqui lá em cima no centro, no topo de Chapecó, digamos assim, uma avenida, né, onde o pessoal costuma fazer aglomerações mais às sexta, sábado, domingo, para fazer festa, beber. Pessoas procuram também espaço ali para fazer oferendas, rituais, essas coisas assim. Foi ali na penúltima quadra, antes de fazer conversão à direita, sentido leste do bairro ali. Mais ou menos em torno de 21h45, 21h50, por aí. Certo, mas me conta assim em detalhes como que foi o avistamento para os nossos inscritos saberem.
Você estava de carona, outra pessoa estava dirigindo no momento e você viu a criatura passar à frente do carro. Como que foi? Explica pra gente. Então, assim, Wesley, é bem comum a gente fazer trajeto nesse local do loteamento da avenida, né, da Getúlio. E eu já me deparei com muitas coisas, muitas situações, mas nenhuma assim que me deixasse cabreira, com um certo medo, né? A gente estava subindo e aí eu falei para o meu aluno, entra à direita. E aí ele foi direcionando o carro, já foi reduzindo a velocidade, já foi trocando de marcha, né? Passar por uma segunda. E nisso eu já estava olhando para a direita, porque era o sentido que eu ia pegar. Nisso eu vi a luz vindo em minha direção, uma luz assim numa altura mais ou menos de 1 metro, nem dava 1 metro, 60, 70 centímetros do chão. Até assim tive um rápido pensamento que pudesse ser alguém caindo de moto e que a moto veio vindo escorregando assim. Mas aí quando chegamos perto eu vi que não era moto, que era somente uma luz. Não refletia iluminação, era uma luz mais interna, mas parecia ser um, um farol, um farolete, uma lanterna, algo assim nesse sentido. E aí eu abaixei o vidro do carro rápido para mim olhar, e quando eu olhei, eu me deparei e já não estava mais ali. Eu falei assim pro meu aluno, você viu o que eu acabei de ver? Ele falou assim, não, prof, eu estava olhando para frente, o que tu viu? Eu falei assim, eu vi uma luz, eu vi um ET aqui. Ele falou assim, não, tá, não tô vendo nada. Eu falei, mas eu vi. Nisso ele conseguiu fazer a conversão, entrou à direita, e seguimos. Daí deu em torno de 5, 6 segundinhos, já retornou de novo aquela luz que veio em direção e depois virou rapidamente sentido direção centro. E aí que eu consegui ver lateralizada assim nitidamente aquela fisionomia daquele serzinho em forma de Zé Gotinha e todo pretinho. E se sumiu, entrou assim pro lote e desapareceu, não vi mais. A gente até retornou 2, 3 voltas por ali, né, fazendo o trajeto para ver se a gente reencontrava. Eu não consegui fotografar, não consegui filmar no momento, porque eu não estava com o meu telefone em mãos, eu tinha deixado ele pegando carga no CFC. Então eu estava só com o telefone do sistema do IBIL, e ali não tem como fazer foto, não tem como relatar. Então, mas vi nitidamente, assim, passando em frente ao farol do carro, já com a luz do poste, aquele serzinho com a luzinha que foi em sentido o lote, né, baldio, e naquele formato como eu passei no desenho já para algumas rádios, para algumas emissoras que estão procurando saber como era o tal bichinho que eu vi. E, Raquel, qual que foi a sua reação no momento? Você ficou com medo? Ficou eufórica? Qual o seu comportamento logo que você viu que era uma criatura estranha? Eu, assim, a princípio fiquei pasma, porque quando eu observei, que eu olhei, que eu vi, percebi, eu comecei me chamou a atenção, e aí eu fiquei curiosa. Até então, porque eu não sabia o que era, né? Fiquei curiosa e despertou interesse em saber o que era. Abri o vidro rápido para olhar. Quando desapareceu, aí me deu medo. Me deu medo, eu gelei. Fiquei meio trêmula, assim, assustada, mas assim, ao mesmo tempo, aquela reação de felicidade, de gratidão por ter visto alguma coisa que não era do meu planeta, que não era um ser humano, né? E foi uma sensação única, assim. Logo depois eu até fiquei curiosa e retornei fazer o trajeto 2, 3 vezes para ver se eu reencontrava o Serzinho. Foi medo misturado com um pouco de curiosidade e ao mesmo tempo gratidão por ser privilegiada em ter visto. O meu aluno não viu, eu vi. Isso que eu tenho 10 anos de profissão, de instrução de trânsito, né? E nessa autoescola que eu estou já tem 1 ano e 5 meses que eu estou. Foi a primeira vez que eu avistei. Para mim se tornou verídico, né? E até brinquei ontem, ressaltei com o locutor do rádio lá. Eu falei assim, precisou aparecer um ET na minha vida para me deixar famosa. Não sei o que ele estava fazendo, para onde ele estava indo, qual é a missão deles aqui, enfim. Mas eu vi com esses meus olhos. Me chamam de doida, estão me taxando de doida, de louca, de drogada, de tudo um pouco. Mas estou levando na esportiva porque eu sei que eu estava em sã consciência, até porque eu não sou usuária de drogas, não consumo bebida alcoólica, né? E eu estava trabalhando, era meu último horário de trabalho, estava levando na boa, na esportiva com meu aluno quando eu avistei. Então, assim, a partir daquele momento, minha vida mudou. A partir do momento que eu vi aquilo, que eu relatei, levei pro rádio, isso mudou completamente a minha vida. Sabe, é espantoso,
a maneira como as pessoas não acreditam e, ao mesmo tempo, quando há um relato, como as pessoas procuram saber disso. Então, o meu Facebook, que tinha poucos amigos, daqui a pouco estourou que eu não consigo mais ter tempo para responder mensagem, responder WhatsApp. No Facebook, compartilhações, comentários, curtidas, pessoas te solicitando na amizade. Então, assim, espanta a ponto das pessoas não acreditar em você e zombar de você, e assusta ao mesmo tempo a ponto de você ver que as pessoas têm curiosidade de saber. Então, as pessoas sabem que por dentro delas, inconscientemente, elas acreditam também que existem esses seres, eles estão por aí. Até porque o universo é muito grande para só nós, seres humanos, fazermos uso dele, né? Então, eu creio que existe sim, e já deixo minha mensagem assim, não dar pânico, não dar medo, porque se eles estão aqui, alguma missão eles devam ou devem estar cumprindo, né? Quem somos nós para julgar? Então, pelo que eu entendi, essa criatura ela meio que vinha flutuando no ar, né? E você conseguiu visualizar algum tipo de máquina abaixo da criatura? E ela estava numa, assim, aparentemente numa posição sentada ou em pé? Então, assim, ó, e quando eu observei, né, que eu percebi, eu não vi máquina, não vi objeto, a não ser o serzinho voando e aquela luz que era interna, ela não refletia iluminação, e voando, como se ele estivesse dirigindo aquela luzinha, como se estivesse segurando aquilo e voando, assim, não consegui ver se estava sentado ou estava em pé, mas enfim, ele passou assim na frente, como eu relatei no meu desenho, né, vi ele passou voando com aquele negocinho, como se aquilo ali fosse o guia que estivesse levando para algum lugar, fosse uma espécie de volante, digamos assim, se eu consigo te explicar dessa forma. E como você tinha me dito antes, a cor da luz era branca, não é? E no momento que a criatura desapareceu diante dos seus olhos, por um tempo, né, por um momento, você acha que ela desapareceu realmente? Você tem essa percepção que ela desapareceu? Ou que você não viu para onde ela foi por algum determinado momento? Sim, a luz era branca e ele passou em minha frente sentido ao lote baldio e ele literalmente entrou naquele lugar e desapareceu. Eu não vi mais a luz, não vi mais nada. Ele literalmente desapareceu dos meus olhos. Durante a movimentação dessa criatura, você ouviu algum tipo de som? Não ouvi nada, até porque eu estava com o carro ligado, né? Estava com o rádio ligado, não consegui ouvir absolutamente nada. Só mesmo o som do carro. E eu sei que aconteceu tudo muito rapidamente, mas você conseguiria estimar mais ou menos o tamanho dessa criatura, a estatura dessa criatura? Mais ou menos assim, parecido com um bebê de 6 meses para 7 meses. Era pequeno, não era grande. Nossa, bem pequeno mesmo. É, Talvez você não tenha percebido, porque foi rápido, né? E uma criatura pequena, mas eu tenho que perguntar, né? Você percebeu algum sinal de olhos, né? Nariz, boca na criatura? Não consegui ver porque ele se apresentou cortando a minha frente, então ele estava de lado, na lateral, e ele estava olhando o sentido lote onde ele se dirigiu. Eu não consegui ver olhos, nariz, boca, nada, só a fisionomia do corpo mesmo, de lado. Eu sei que era noite, mas você conseguiria dizer assim uma cor aproximada para a pele dessa criatura? Era escuro, né? Só que eu tinha a iluminação dos faróis do meu carro e também tinha a iluminação da via, do poste. Mas aquele ser, quando cortou, ele era mais escuro do que o escuro da noite. E não consigo te relatar assim, porque foram alguns metros da minha frente. Eu não consigo te dizer, mas assim, a cor dele era bem mais escura do que a própria escuridão da noite. Raquel, você teria mais alguma coisa a dizer sobre esse avistamento e que ainda não falou? Wesley, assim, como eu vi, como eu lembro, né? Já relatei, né? Não tenho mais alguma coisa a relatar, porque se eu fosse colocar alguma coisa a mais, eu estaria aumentando. E eu não aumento e não diminuo, eu conto realmente como foi, como aconteceu, né? E como eu vi. Então, seria isso mesmo. Acho que as perguntas que você fez coube dentro daquilo que eu consegui relatar, que foi através do que eu vi.
Olha, Raquel, muito obrigado pela sua entrevista. Você é uma pessoa muito simpática. Essa entrevista vai ao ar provavelmente amanhã, dia 19 de maio, no canal ETs Etc. e também no blog etesetcetera.com. Muito obrigado e parabéns pela sua coragem. Poucas pessoas têm a coragem de expor fatos tão insólitos aí para a sociedade e mostrar o rosto, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Wesley, pela oportunidade que também você me estendeu através do teu trabalho, né, do blog, do site. E aquilo que é bom, que nos faz bem, que nos alegra, ou que de uma forma nos traz convicção de que existem outros seres, isso sempre é bom e é válido compartilhamentos. Então eu que te agradeço, né? E qualquer coisa estamos aí, pode nos procurar, que a gente está sempre disposto a esclarecer dúvidas, a responder perguntas. E eu que te agradeço e parabenizo pelo teu trabalho também, tá? Muito obrigada e que Deus abençoe você e a todo mundo.